Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu registro aqui o meu agradecimento a cada um dos organizadores do Congresso. Parabenizo o presidente do Congresso, Dr. Douglas Araújo Vilhena, pela dedicação na promoção deste Congresso nacional e internacional em tempos tão difíceis para a pesquisa científica. Nesta sessão da tarde sobre distúrbios do processamento visual e estresse visual, o tema que eu trouxe é sobre um estudo da associação entre o processamento temporal auditivo e visual na habilidade de leitura. Eu estou professora na Universidade Federal de Sergipe e os coautores desse trabalho são aí de Belo Horizonte, Dr. Douglas de Araújo Vilhena, doutora Márcia Guimarães, doutora Ângela Pinheiro, e em São Paulo, doutora Tereza Momenson. Há 20 anos eu atuo como fonoaudióloga e uma grande demanda para diagnóstico diferencial dos encaminhamentos de dificuldades de leitura. Então, assim, nesses anos, uma grande demanda de encaminhamento para diagnóstico diferencial das dificuldades de leitura. E na fonoaudiologia, como em todas as áreas, nós sabemos que a contribuição interdisciplinar e translacional é fundamental, tanto para a pesquisa aplicada quanto para a prática clínica. E a importância da integração sensorial, seja auditiva, visual, motora, para o desenvolvimento das habilidades de leitura. Nós sabemos que a leitura é um processo multissensorial e que durante sua realização muitos processos estão envolvidos, desde a percepção visual, a associação visual-auditiva, a memória visual, a memória auditiva, o processamento fonológico, o movimento ocular, o reconhecimento auditivo, a expressão oral e processos verbais superiores. Um aspecto fundamental para a proficiência de leitura é o processamento do sequenciamento temporal da informação auditiva e visual, que facilita a formação da representação precisa na sequência dos sons e das letras em uma palavra. No início da minha graduação, se falava muito em dificuldade de leitura relacionada ao processamento fonológico. Já autores colocam que a dificuldade de leitura ela pode ter como causa um déficit no processamento visual temporal e não somente no processamento fonológico. Uma pobre consciência fonológica, ela pode ser o resultado de um déficit na provisão de entradas ortográficas nas regiões que mediam a correspondência grafema-fonema, devido a um déficit de processamento temporal geral que afeta todas as modalidades. Há autores que dizem que a noção de organização temporal é estabelecida pela compreensão da sucessão e periodicidade a partir das mudanças que ocorrem ao longo do tempo. É preciso definir o que é processamento auditivo temporal. Processamento, para se ver essa associação entre processamento auditivo temporal e processamento visual na habilidade de leitura. Então, é um autor que define como uma percepção do som ou da alteração do som dentro de um período de tempo restrito e definido. Pode ser definido como uma habilidade de perceber ou diferenciar estímulos que são apresentados em uma rápida sucessão. No processamento visual, há dados experimentais e clínicos que comprovaram que 75% dos portadores de déficit de leitura possuem alterações no processamento do sistema transitório magnocelular e que condições visuais como a luminância ambiental, brilho de papel impresso se correlacionam com a habilidade de leitura. O sistema magnocelular, ele tem sensibilidade para alta frequência temporal e espacial, para a movimentação dos objetos e são sensíveis a baixo contraste. Já o sistema parvocelular é sensível a baixa frequência temporal e a alta frequência espacial. Está mais envolvido na percepção dos detalhes dos estímulos visuais, inclusive na visão de cores.
Neste estudo, nós utilizamos as 10 Irlen overlays, que são lâminas espectrais, são folhas, né, de acetato transparente em diferentes tonalidades, utilizadas para melhorar o processamento visual durante tarefas de leitura de textos. Provém, segundo pesquisas, mais conforto visual, reduz o estresse visual e permite uma leitura prolongada. O objetivo desse estudo foi verificar se os alunos rastreados com alteração no processamento auditivo temporal possuem maior chance de apresentar distúrbio no processamento visual quando comparados aos seus pares com processamento auditivo normal. Participaram 68 leitores, sendo 53% meninos de 9 a 12 anos, a idade média ficou entre 11,2 anos. O local foi uma escola no interior de São Paulo, da rede estadual, participantes de 5º e 6º ano, e utilizamos como critério de exclusão a alteração no exame oftalmológico ou na avaliação audiológica completa. Os exames foram realizados no Serviço Integrado de Medicina do SUS e os testes de rastreamento em ambiente adequado da escola. Nós utilizamos como instrumento a escala perceptual de leitura, o IPS, e foi utilizado a lâmina ideal com 2 screeners capacitadas com a metodologia para fazer esta seleção. Foram aplicados os questionários de dificuldade de leitura, desconforto e aplicado as provas. O teste de taxa de leitura, o RRT, validado em português por Douglas e colaboradores, ele consta, aqui há um exemplo de uma lista, né, de palavras, são 15 palavras na horizontal, elas são em 10 linhas, e cada lista é lida em voz alta por 1 minuto e cronometrado. A primeira lista nós utilizamos a lâmina espectral ideal, que foi previamente selecionada. Aí, seguida por segunda e terceira lista sem a lâmina e a quarta com a lâmina novamente. Os resultados foram dados em número de palavras lidas por minuto e a porcentagem de ganho na taxa de leitura com a overlay. Para o teste de rastreamento do processamento temporal auditivo, foi utilizado o teste padrão de duração melódico. Na bateria, né, da avaliação comportamental do processamento auditivo, existem vários testes, mas aqui foi selecionado apenas um para esse rastreamento, que avalia a habilidade auditiva de ordenação temporal. Então, ele é constituído por tons musicais longos e curtos. Esses tons, eles são devidamente calibrados em ambiente acústico, já são comercializados e gravados, onde foram apresentados 10 sequências de 3 estímulos, de forma binaural a 50 decibéis, e o participante deveria verbalizar a sequência de tons ouvida. Por exemplo, 3 tons, tom longo, por exemplo, pi, curto, pi, longo, pi. E aí, vem essas 3 sequências de uma vez. Pi, pi, pi. E precisa a pessoa dizer longo, curto, longo. Então, segundo o padrão de normalidade para criança de 9 anos, é ter habilidade auditiva de ordenação temporal com 100% de acerto para esses 3 sons melódicos. Dos resultados, nós temos a seguinte demonstração. Os grupos divididos entre teste de padrão de duração normal e teste padrão de duração alterado, representado aqui azul, né, o teste padrão normal, e laranja, o padrão alterado. Dentre os participantes com padrão de duração normal, 42, o equivalente a 62%, e com ele alterado, 26, equivalente a 38%. Dos participantes com padrão de duração normal,
29% apresentaram uma melhora maior ou igual a 5% na taxa de leitura com o uso de overlay. Já com o teste padrão de duração alterado, 58% apresentaram uma melhora ou igual a 5% na taxa de leitura com as overlays. Dentro dos normais, nós vemos que 71% apresentaram uma melhora de menos 5% com as overlays. E no padrão alterado, né, 42% apresentaram uma taxa de melhora com as overlays. 62% apresentou um resultado normal, 38% alterado nessa habilidade de ordenação temporal. 29 a 58 da amostra apresentou ganhos de no mínimo maior ou igual a 5% na taxa de leitura com o uso da lâmina espectral ideal. As crianças com o teste padrão de duração alterado possuem 3 vezes mais chance de melhorar a taxa de leitura com overlay quando comparadas aos pares com o padrão de duração normal. Aqui nós temos as medidas estatísticas, né, da razão de chance, do teste Q quadrado e da significância. A conclusão que chegamos foi que mais crianças com alteração da ordenação temporal melhoraram a velocidade de leitura com o uso das lâminas espectrais. Ou seja, crianças com alteração no processamento auditivo temporal provavelmente possuem um déficit no processamento visual. Esses resultados se encontram coerentes com déficit no sistema magnocelular visual em disléxicos. Se faz cada vez mais importante avaliar essas habilidades que sustentam o aprendizado da leitura e dos distúrbios que podem afetar a sua proficiência. Então, nós verificamos que tanto o teste da taxa de leitura quanto o teste padrão de duração são recursos importantes na clínica para avaliação de alteração no processamento visual e auditivo, respectivamente. O teste de taxa de leitura, ele permite mensurar a velocidade de leitura com e sem a lâmina de forma rápida, simples e de baixo custo. No contexto dessas condições investigadas nessa pesquisa, se deve considerar o nível genético, a incidência na família, o nível cerebral, o déficit magnocelular, o nível cognitivo, o déficit do processamento temporal, auditivo e visual, o nível de comportamento, dificuldade de leitura, soletração e escrita. Vale ressaltar que precisa se capacitar os profissionais da área da saúde e da educação para que eles consigam examinar todas as crianças em idade escolar, a fim de identificar e intervir o mais precocemente possível nas alterações do processamento visual e auditivo. Temos como perspectiva futura que o progresso da neurociências é real, é constante, e que temos aqui em um congresso, onde temos profissionais de engenharia, oftalmologia, direito, pedagogia, psicologia, linguística, arquitetura, entre outros, que tornar esses conhecimentos úteis para o maior número de pessoas. Eu, mais uma vez, agradeço a participação, eu deixo as referências disponíveis, o material, me coloco à disposição para questões futuras, e encerro aqui a minha breve apresentação. E espero que vocês realizem um evento destes no Nordeste. Sejam muito bem-vindos em Aracaju, em Sergipe. E desejo a todos um bom trabalho, boas pesquisas e espero um reencontro presencial em breve. Um abraço a todos, boa tarde.